Nas últimas décadas, houve um significativo avanço das mulheres no mercado de trabalho. Mas os números mostram que ainda há muito que avançar. As mulheres representam mais de 52% da população brasileira, comandam universidades e instituições. Mas no mundo corporativo, ainda a disparidade de gênero é muito grande. Na lista das 1.000 maiores empresas elaboradas pela revista Fortune, apenas 7,4% são comandadas por mulheres. Na política também a participação está longe do ideal. Nas eleições do ano passado, apenas 2 mulheres se elegeram governadoras. Na Câmara Federal, apenas 17,7% dos parlamentares são mulheres, apenas 2% a mais do que na legislatura anterior. E nesta nossa conversa política de hoje, vamos falar com a advogada Melina Fachin, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos no Centro para Direitos Humanos e a Democracia da Universidade de Coimbra e professora também da Universidade Federal do Paraná. Tudo bom com você? Posso chamar de você, né? Porque é pós-doutora, tudo, mas eu sou mais velho, tá? Imagina, sim, por favor. Uma alegria estarmos aqui conversando. Vamos começar, então, pela política. Aumentou muito a participação das mulheres nas disputas eleitorais, até por conta da necessidade da paridade de gêneros, que há uma cota de gênero hoje nas campanhas. Mas por que você acredita que ainda há tanta dificuldade na eleição das mulheres? O campo político é um campo majoritariamente masculino. Ele foi pensado por homens e para homens. Então, as mulheres precisam se adequar, né, a essa lógica que não atende, obviamente, aos interesses e às necessidades femininas. Uma primeira questão que se coloca como um entrave para as mulheres também, né, ocuparem o campo da política é justamente porque no âmbito privado, nas estruturas privadas, as mulheres continuam com uma distribuição muito desigual de afazeres. Né? No Brasil, as mulheres ainda são majoritariamente responsáveis pelos cuidados com os filhos, pelos cuidados com a casa, o que obviamente faz com que elas performem aí duplas ou triplas jornadas e que não lhes possibilita, né, muitas vezes, a incursão nesses outros espaços, que os homens conseguem com mais naturalidade fazer, porque geralmente tem uma mulher gerenciando essas tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, o que lhes permite aí, com mais facilidade, incursionar nos espaços políticos. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante também é que, ainda que a gente tenha no Brasil uma legislação que é uma legislação elogiável, com cotas de candidaturas para as mulheres na participação política, o que a gente viu na nossa realidade foi, mais uma vez, uma deturpação desses instrumentos para funcionar em favor dos candidatos masculinos. Né, inclusive com práticas até mesmo criminosas, das chamadas candidaturas laranjas, né? Não é à toa que as candidaturas laranjas são majoritariamente femininas, né? E foram instrumentalizadas nesse sentido. Infelizmente, em muitas coligações ou em muitos partidos, só para atender a cota, mas não sem o compromisso ali, né, material de fato, incluir as mulheres na política. Isso tudo mostra ainda uma lógica muito androcêntrica, muito masculina de como a gente pensa a política no Brasil. Talvez acho que um exemplo claro do que você está falando é o fato de o Partido da Mulher Brasileira, no Brasil, até recentemente, nacionalmente, era comandado por um homem. Nos estados, a maioria dos presidentes estaduais de partidos do Partido da Mulher Brasileira também eram homens. Quer dizer, na verdade, há uma distorção absurda, né? Inclusive numa situação dessa, né? Sem dúvida. A gente tem aqui, na verdade, vários graus de distorção, né? O primeiro é do nosso próprio sistema eleitoral, né? Essa profusão de partidos e a possibilidade de um partido,
né, se auto-intitular o Partido da Mulher Brasileira sem uma representação feminina robusta, né? E o que mostra, portanto, que a gente tem que também repensar um pouco os nossos partidos políticos, as nossas estruturas de representação e de intermediação política, porque, de fato, né, há um sintoma aí de que há algo de errado dentro desse universo de aí mais de 3 dezenas de partidos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. A segunda questão é lembrar que dentro do nosso sistema constitucional, nenhum partido está alheio aos compromissos democráticos que a nossa Constituição fez. Todos eles, na verdade, precisam endossar esses compromissos. E a igualdade entre homens e mulheres é um dos compromissos mais fortes e mais importantes lá do nosso artigo 5º da Constituição, que é um dos artigos, né, mais potentes, que tem aí os direitos e as garantias fundamentais. E esse artigo 5º começa no inciso 1º dizendo: homens e mulheres são iguais. Portanto, todos os partidos políticos, esses mais de 3 dezenas de partidos políticos no Brasil, precisam se guiar por isso. E não uma igualdade meramente formal, mas uma igualdade material e substancial. Uma igualdade que seja de possibilidade, de participação efetiva, né? E não apenas para cumprir as formalidades. Mas o fato é que as estruturas partidárias precisam se adequar a esse tema, né? Os partidos políticos, eles são estruturas intermediárias, porque apesar deles figurarem na arena pública, os partidos políticos, na verdade, são instâncias privadas, né? Então, dentro dessa estrutura dos partidos políticos, dentro da cúpula diretiva dos partidos, dentro do programa dos partidos, há necessidade de se assumir esse compromisso forte de gênero, que infelizmente não é o que a gente vê na nossa realidade nacional. Razão pela qual a gente daí vai para os números dos eleitos e das eleitas e vê essa discrepância. Se a gente não tivesse compromisso dentro das estruturas partidárias, isso não vai repercutir nos órgãos de representação. Normalmente, durante os processos eleitorais, os partidos, até pela cota de gênero que eles precisam cumprir, eles saem buscando mulheres por todo lado, tá? E sempre tem muita dificuldade em colocar dentro da disputa o número de mulheres que a lei exige, né? Por que você acha que há tanta dificuldade em as mulheres quererem ou se entusiasmarem pela participação política e preencherem essas cotas e até mais, no caso, por livre vontade? Você acha que há uma resistência delas participarem da política? Eu acho que, na verdade, há uma resistência que é de mão dupla da participação política, mas porque esses espaços políticos, como eu disse antes, não foram feitos nem pensados para as mulheres. Então, aqui, eu acho que tem uma falácia nesse argumento, né? A gente escuta isso muito, nem só no campo político, no campo também privado. Ah, eu queria uma mulher, mas não achei. A gente não encontrou uma candidata, né, que preenchesse as condições. Isso é uma falácia, porque é impossível, né, que em pleno 2023, numa sociedade formada majoritariamente por mulheres, em que as mulheres cada vez mais são a maioria nas salas de aula, né, nos cursos de pós-graduação, não posso acreditar que essa seja uma justificativa válida. Significa dizer que os nossos processos de busca, talvez, eles ainda não estejam adequados com uma lente de gênero e que a gente ainda esteja buscando mulheres, mas dentro de uma lógica extremamente masculina. Por exemplo, hoje, como é que funcionam os partidos? Né? Para começar com uma pergunta muito básica, qual que é o horário das reuniões, por exemplo, dos partidos? Ou qual o horário das reuniões, por exemplo, hoje, né, das legislaturas, dos órgãos de legislatura? Geralmente são horários que funcionam para o público masculino, mas para as mulheres que têm, mais uma vez, as duplas e triplas jornadas, que pegam filho na escola, que têm que fazer as tarefas domésticas, talvez não se adeque a essa rotina. Né? Então, nós temos, de fato, aí a necessidade e o compromisso de repensar, inclusive, né, os nossos processos de busca, os nossos processos de inclusão, para que essa inclusão efetivamente não seja só proforme. E o que se vê nos partidos é que muitas vezes, quando chegam perto das eleições, eles saem aí à busca das candidatas. Mas esse também não é um processo natural. O ideal seria
que essas candidatas participassem da vida partidária, que elas pudessem estar incluídas nos debates, né? Para que elas não sejam só, enfim, representantes do cumprimento de uma cota, para que elas sejam, de fato, representantes de uma pauta, de uma discussão partidária, dos princípios que aquele determinado partido ou que aquela determinada coligação defenda. É óbvio que as mulheres, nas últimas décadas, avançaram muito na ocupação de espaços no mercado de trabalho, né? Porém, há algumas que preferem ficar fazendo o trabalho em casa, né? O trabalho, às vezes, doméstico, cuidar da família, dos filhos. Você não acha que, por exemplo, essas mulheres, até pela responsabilidade que elas têm, não só com o ambiente familiar, mas com a formação dos filhos, elas também não deveriam ser remuneradas? Veja assim, o trabalho doméstico e essa economia, né, dos cuidados que a gente chama, é de fato algo muito invisibilizado no Brasil, né? Tanto que não é incomum, mesmo as mulheres que desempenham essa importante função, elas falarem: não, eu não trabalho, né? Como se isso Sim. não fosse de fato uma atividade, né? Obviamente que envolve, né? Essa função de cuidados envolve outras camadas, a camada do afeto, né? Quando se desenvolve com relação aos filhos, às pessoas idosas, a familiares, mas isso não retira, sem a menor dúvida, a importância dessa atividade. Até porque a mulher desempenhando essa atividade geralmente está dando aso, seja para o seu companheiro ou para a sua companheira desenvolver uma atividade profissional fora de casa, para um filho ou para uma filha também fazerem nesse sentido. Então, sem a menor dúvida, nós precisamos primeiro romper com a invisibilidade dessas tarefas e entender que elas são tarefas importantes, com valor e com repercussão econômica. Porque se elas não estivessem sendo desempenhadas por essas mulheres, com certeza elas precisariam, né? A gente precisaria de uma outra estrutura de suporte, portanto, para que isso ocorresse. Então, é fundamental romper com esse ciclo da invisibilidade e, obviamente, com as repercussões econômicas também. Então, pensar, por exemplo, no campo da assistência social, algo, né, que, enfim, repercuta economicamente também em favor dessas mulheres, ou talvez, né, alguns países têm, por exemplo, no campo da previdência social. Portugal tem esse exemplo. O homem trabalha a vida toda fora de casa e a mulher nas tarefas domésticas. Depois, quando o homem se aposenta, a previdência é dividida de modo equânime, entendendo que o fato, né, da mulher ter gerenciado a casa e cuidado da casa foi também importante para o desempenho dessa tarefa, né, do companheiro ou da companheira fora de casa. Isso se agudiza ainda mais, por exemplo, nos casos de divórcio, né, que infelizmente não é incomum. A gente vê todo um projeto de vida construído junto há décadas, a mulher se dedicando às tarefas, né, de cuidados, e aí, quando o casamento se dissolve, às vezes se exige que uma mulher de 50 e 60 anos, que ficou o tempo, né, todo dedicado a esses afazeres domésticos, se reinsira em 2, 3 anos no mercado de trabalho, né? O que não é factível nem viável. Portanto, nós temos aí, de fato, algo de muito importante a pensar, porque no Brasil ainda, né, apesar de, como você mesmo disse, nós temos aí números crescentes da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, as tarefas dos cuidados ainda são majoritariamente femininas. Recentemente eu li um artigo de uma gestora de RH e ela dizia mais ou menos assim, que ainda há no Brasil em específico, quando ela vai fazer uma seleção para cargos, em que, por exemplo, um homem terminando uma faculdade, seja ela em qualquer uma faculdade de um curso qualquer, ele se sente, mesmo ele tendo uma, digamos, uma participação pouco produtiva dentro da universidade, dentro do curso, e tendo notas médias até para baixo, ele sempre se sente qualificado para a função. E com relação às mulheres, mesmo elas sendo as melhores da sala de aula, elas não têm, muitas vezes elas não se sentem preparadas para exercer a mesma função. Essa coisa da autoestima de um e um pouco menos de estima de outro, como é que a gente consegue mudar isso, por exemplo?
Eu acho que a gente tem que mudar dentro das salas de aula e nos espaços de formação. Como professora, essa é uma coisa que eu vejo de modo muito agudo na sala de aula, né? Nós temos conversado muito disso dentro da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que é onde eu leciono, sobre essa diferença de comportamento. Então, por exemplo, nós acabamos de passar por um período que era a apresentação dos trabalhos de final de curso dos alunos e das alunas da graduação. Nós vemos muitas vezes alunas com trabalhos excelentes, trabalhos de ponta, mas com uma postura de insegurança, com uma postura de receio, e às vezes alunos que nem têm trabalhos assim tão qualificados, mas com uma postura muito mais segura, muito mais afirmativa. Isso não é por acaso, isso não é uma qualidade natural, ai, porque mulheres são assim e homens são assado. Isso não é essencialista, isso é uma construção social que mina a autoestima das mulheres por inferiorizar o trabalho delas. Não há razão nenhuma, por exemplo, para que uma mulher ganhe menos do que um homem para desempenhar a mesma função. Mas isso ainda ocorre no Brasil. Isso é uma mensagem clara de inferiorização do trabalho feminino. Isso vai se incutindo nas meninas e nas mulheres que chegam aí no mercado de trabalho muitas vezes com essas posturas. Muitas vezes mulheres muito mais qualificadas que são aí, né, inseguras das suas próprias qualificações e do seu próprio currículo por essa mensagem que a sociedade foi passando a elas ao longo da vida toda, né? De uma superioridade que obviamente não se sustenta, mas de uma superioridade do trabalho masculino em face do trabalho feminino. Obviamente, a base da formação é sempre em casa e geralmente a responsabilidade das mães é muito grande. E muitas vezes essa insegurança também é passada por essas mães para os filhos. Não seria interessante, de repente, como diz uma amiga minha jornalista, profissionalizar um pouco mais as mães? Eu estou rindo porque eu sou mãe de duas, então Sim. eu sei bem como é o desafio dessa tarefa. Eu acho que, assim, a gente tem, de fato, né, aqui uma tarefa associada. Em casa, a família, sem a menor dúvida, é um campo muito importante de formação. Mas a gente não pode esquecer também que a educação lato sensu, não apenas a educação de conteúdo, mas a educação também se faz dentro da escola, dentro dos espaços de formação humana e não apenas de formação de conteúdo. Então, acho que isso é muito importante, por quê? Primeiro, porque aquelas e aqueles que vêm com uma visão de casa, né, de uma visão equilibrada, equitativa, podem também contribuir no ambiente escolar para alunos e alunas que não têm essa visão, né? A gente ainda tem estruturas familiares muitas vezes opressivas da condição feminina. Então, ter esse espaço da escola, ter esse espaço, né, fora da família de diálogo, é fundamental para que a gente conheça pluralidade, diversidade, outros modelos e para que a gente possa, na formação das meninas e dos meninos, né, para que eles possam ir também construindo o seu repertório, o seu caráter, né, dentro desse ambiente respeitoso e também diverso, né, que a nossa formação precisa. Então, esse eu acho que é um ponto bem importante, né? O papel desses espaços de formação educacional junto com a família. Nunca em substituição, obviamente, porque aqui é uma tarefa, né, associada aí. Mas dentro do âmbito familiar, nós também temos aí muitos estereótipos e muitos pré-conceitos e preconceitos para serem aí desafiados, né? Então, uma vez mais, né, romper essa naturalização que as tarefas domésticas são tarefas exclusivamente femininas, romper a naturalização, né, de que são, por exemplo, as mães as responsáveis pelo cuidado com os filhos, né? A gente ainda vê, né, que majoritariamente ainda são as mães associadas a essas figuras, mas se também de modo crescente, cada vez mais, né, os pais, ou enfim, né, os casais aí nas suas múltiplas configurações passam a tomar igualitariamente pé, né, das tarefas, não só de cuidado com os filhos, mas também das tarefas domésticas. Então, ir desafiando esses estereótipos dentro do âmbito doméstico é muito importante para as crianças, meninas e meninos, né, porque aqui todos ganham e todos avançam, né, quando a gente tem, sem a menor dúvida, essa tarefa, né, das famílias
E aqui, mais uma vez, eu reitero, é que é famílias no plural mesmo, né? As famílias diversas, as famílias de modo mais amplo que a gente possa pensar quando essas tarefas familiares são compartilhadas. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, e que é um dado bastante significativo da nossa realidade brasileira, é que a gente tem um número expressivo de famílias que são lideradas por mães solo, né? Sim. Mulheres que não têm com quem dividir, que sobraram sozinhas nessa empreitada, né, justamente por conta da omissão masculina. E aqui a gente tem que pensar, sem a menor dúvida, num apoio de políticas públicas nesse sentido, né? Não foi à toa que, por exemplo, na pandemia, mães solo tinham um auxílio emergencial dobrado, né? E é fundamental que a gente pense com essa lógica, porque já são mulheres, muitas vezes, que estão aí, né, sobrecarregadas aí, não só do ponto de vista das tarefas, né, e dos cuidados, mas inclusive das jornadas. Mulheres que saem, que trabalham, que cuidam dos filhos, que muitas vezes não têm o apoio do poder público, por exemplo, em ter uma creche para deixar os seus filhos. Essa é uma circunstância muito grave no nosso país, né? Não ter aí um ensino infantil adequado, em tempo integral, para que as mulheres possam aí, em especial essas mulheres que tocam sozinhas, né, as famílias, para que elas possam, de fato, desempenhar as suas funções sem tanta exaustão. Nós tivemos, mudando um pouquinho o tema, mas permanecendo no mesmo escopo, nós tivemos recentemente mais um caso, né, de violência sexual contra a mulher, um jogador brasileiro na Espanha, e lá a lei ela resguarda mais as mulheres, digamos assim. E passou-se a discutir também isso no Brasil, inclusive aquelas coisas, precisamos de uma tragédia para tentar resolver um problema. E se passou a discutir também que as casas noturnas, as boates, etc., começassem a ter um protocolo de atendimento, né? E agora também, não há muito tempo, foi criada uma lei obrigando as empresas, né, a ter um canal de denúncias anônimas contra o assédio sexual. Vai ser uma tendência daqui para frente? O que você pensa sobre isso? Eu acho que não é só uma tendência, eu acho que é uma obrigação, é o cumprimento de um dever legal, né? Aqui a gente tem dois sintomas, são dois problemas distintos, mas com a mesma causa, né? Que é Sim. essa causa da objetificação da mulher, né? E, enfim, das violências múltiplas que se desenvolvem ainda em relação às mulheres, que é um dado também muito preocupante dentro da realidade brasileira, né? Em 2006, o Brasil deu um passo muito importante à frente com a promulgação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que reconheceu a violência doméstica como uma violação de direitos humanos. E essa lei, ela surgiu em decorrência de um caso que o Brasil foi condenado internacionalmente, que é o caso da Lei Maria da Penha, que nomina a lei. E nesse caso foi reconhecido que no Brasil existe uma epidemia de violência doméstica. E, infelizmente, isso ainda é verdade, né? Quase 2 décadas depois, nós ainda vivemos numa sociedade extremamente violenta contra as mulheres. Isso se reproduz, né? Seja nas relações aí sociais, né? Especialmente nesse âmbito aí dos bares e das casas noturnas, e também se reproduz dentro do ambiente de trabalho. Com relação a essa violência, que eu acho que é talvez uma das formas mais perversas, que é a violência sexual, né? Essa violação do corpo das mulheres, como se ele fosse mesmo um objeto para servir ao homem, é fundamental que a gente desenvolva, né, uma política de apoio, né, e que seja adequada em termos de gênero. Porque o que a gente vê acontecendo, e eu acho que esse caso do jogador de futebol deixa isso bem claro, como muitas vezes quando uma violência dessa ocorre, a tática é desqualificar, desacreditar a palavra da vítima, né? Como se a palavra da vítima não fosse uma palavra de, enfim, né, de veracidade, ou, enfim, desqualificando muitas vezes o comportamento, né? Ah, mas o que ela estava fazendo naquela casa noturna, ou o que ela estava fazendo com aquela saia curta? E se a gente inverter, ninguém nunca pensaria isso de um homem, né? Ninguém nunca falaria, não, mas o que ele estava fazendo com aquela roupa? O que mostra, né, como os estereótipos ainda são
muito incidentes nesse campo. Então, ter uma rede de apoio adequada para lidar com esse tipo de violência é fundamental para dar suporte a essa vítima, primeiro para que ela se sinta encorajada a denunciar, porque a gente sabe que esse comportamento de descrédito da palavra da vítima, né, essa revitimização, como a gente diz, leva muitas vezes as mulheres a não denunciarem as violências que sofrem. Né? Então a gente ainda temos uma cifra alta, mas essa cifra talvez de violência fosse ainda mais alta se a gente tivesse, né, um padrão de acolhimento mais adequado. E eu acho que é isso que se está tentando criar. A gente tem, inclusive, iniciativas legislativas. São Paulo promulgou uma lei, né, justamente aí para criar, né, esse sistema de apoio dentro de bares e casas noturnas. Nós temos do Conselho Nacional de Justiça um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que estabelece desde o início, desde a autoridade policial, tomando pé do caso, como lidar, afastando estereótipos, não revitimizando, acolhendo a vítima, sobretudo nesses casos graves de violência. Então, aqui nós temos deveres legais a cumprir nesse sentido, né? E é fundamental que a gente possa, né, avançar nesse sentido com uma resposta que seja robusta. Nós temos lei, né? Aplicar a lei, inclusive a lei penal, é fundamental para que, né, as mulheres, de um lado, se sintam mais empoderadas a denunciar e, de outro lado, os homens se sintam, né, menos à vontade para violar essas mulheres, sabendo das consequências que daí virão. Um É. segundo ponto... Ah, desculpa, Cláudio, vai Não, lá. não, pode falar, por favor, Não, continue. o que eu ia falar é que um segundo ponto, que, como eu disse, não é diferente, só se projeta num âmbito diferente, é o assédio no campo laboral, né? Isso ainda existe muito, infelizmente, né? As mulheres, sobretudo mulheres em posição de hierarquia inferior, né, ainda se Sim. sentem muitas vezes intimidadas, né? E o assédio é, mais uma vez, né, um tipo de violência que se projeta contra as mulheres, às vezes, inclusive, com casos extremos e graves, até mesmo de assédio sexual, que pode configurar não apenas, né, enfim, um descumprimento de um dever do trabalho, mas também um crime, né? Então, há de se ter, obviamente, esse olhar também atento para isso. Mas é fundamental que as empresas entendam que esse não é um problema do funcionário com a funcionária, né, do gestor com a sua subordinada. Esse é um problema da cultura empresarial. E mudar essa lógica, né, de que as pessoas se sintam à vontade para cometer esse tipo de posição, né, ou esse tipo de violação, é uma responsabilidade das empresas. É fundamental que a gente tenha, né, essa noção de que nós temos aí responsabilidades no mundo empresarial e corporativo de levar adiante as discussões sobre equidade de gênero e, com isso, coibindo, obviamente, essas práticas que são de todo incompatíveis com o ambiente de trabalho. E por falar em ambiente de trabalho, ambiente empresarial, ainda nós também pecamos muito, digamos assim, com relação à equiparação salarial, no caso de homens e mulheres, para quando exercem a mesma função. Tem melhorado isso? Estamos avançando ou não? Eu acho que nós estamos avançando, mas talvez não tão rápido quanto nós gostaríamos, né? No Brasil, nós ainda temos aí o que a gente chama de um pay gap, né? Dessa diferença salarial entre homens e mulheres para desempenharem a mesma função, nos mesmos cargos, de quase 30%, né? É um terço de valor a menos que se dá para o mesmo trabalho desempenhado por uma outra pessoa, pelo simples fato dela ser mulher, né? Nós tivemos na semana passada aí o lançamento de uma política pública do governo federal comprometida com, né, a equidade, inclusive do que diz respeito aí à remuneração salarial. Isso é fundamental, porque isso desempenha, né, o ataque a essa mentalidade de inferiorização ao trabalho da mulher. Pelo simples fato dela ser mulher, ela merece receber um terço a menos, né? Não há justificativa que sustente, né, tamanha discriminação. Além disso, né, além de receber menos, as mulheres ainda são preteridas em promoções,
em assunções de cargo de comando, né? Existe o que a gente chama aí do teto de vidro, né? De que as mulheres não conseguem ascender a níveis mais altos das suas carreiras, de novo, pelo simples fato de serem mulheres. E o que a gente observa é que ou as mulheres muitas vezes têm que se masculinizar, têm que muitas vezes abrir mão dos seus próprios projetos pessoais, como maternidade ou como cuidado, né? Enfim, desenvolver uma relação afetiva, justamente porque o próprio ambiente de trabalho passa a elas a mensagem de que isso seria incompatível, né? De que não seria possível conciliar, ou as mulheres acham que tem que fazer essa falsa escolha de apostar, portanto, num projeto pessoal e que isso seria incompatível com ascender aí na carreira. Então, é fundamental que a gente cada vez mais, né, nos âmbitos privados, tenha um compromisso forte com a igualdade de gênero. Isso passa por uma política de isonomia salarial, isso passa por uma política de cotas no que diz respeito às promoções, né? Então, não é, eu não vou favorecer, não é isso, mas é ter esse olhar de gênero, é dar igualdade de condições às mulheres que nunca tiveram essa igualdade de condições para concorrer a esses postos de maior grau aí de hierarquia ou postos decisórios dentro das estruturas corporativas. É um assunto recorrente no Brasil há muito tempo e eu acho que ainda para muita gente não está claro. O que a nossa legislação diz com relação ao direito ao aborto? Bom, esse é um tema bastante nevrálgico aí nas discussões sobre os direitos das mulheres e eu, particularmente, tenho afirmado aí nos últimos anos que é a fronteira final da igualdade de gênero. Enquanto as mulheres não tiverem autonomia sobre o seu próprio corpo, nós não teremos igualdade, né? Eu lembro a fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal já aposentado, o ministro Marco Aurélio, que quando foi julgar um importante caso sobre o aborto na Suprema Corte, que era o caso da anencefalia fetal, ele disse no plenário a seguinte frase, que se o aborto fosse masculino, ele já teria sido regulamentado há muito tempo. Então, em termos legislativos, o que a gente tem no Brasil? A gente tem um Código Penal da década de 40, ou seja, muito antes da nossa Constituição atual, que diz que o aborto é crime, exceto em algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Quando ele é fruto e decorrente de uma violência sexual contra a mulher, ou seja, quando não é fruto, né, de uma, enfim, de uma relação sexual consentida pela mulher, e aqui o consentimento, né, é chave e é um termo muito importante, inclusive fazendo uma conexão com aquilo que a gente falava anteriormente sobre o episódio do jogador de futebol, né, e a violência sexual contra as mulheres. E também o aborto não é crime naquelas hipóteses em que há risco de vida à saúde da mãe. Então, nós temos essas circunstâncias que não tipificam o aborto como crime e configuram o que a gente chama do aborto legal. Somem-se a essas circunstâncias esse julgamento que eu dizia antes, que se deu na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, que foi julgada em definitivo pelo Supremo, o julgamento acabou em 2012, salvo engano, em que o Supremo estabeleceu que, em hipóteses, quando não há possibilidade de vida extrauterina, como no caso da anencefalia, né, em que, pela má formação, não há qualquer possibilidade dessa criança, se já nascida, né, vir a desenvolver aí uma vida extrauterina, nessas hipóteses também haveria a possibilidade, e aqui o Supremo não falou aborto, falou interrupção da gestação. Então, o que a gente tem nesse cenário, o que a gente tem, né, no cenário do aborto é isso, hoje, o aborto tipificado como crime, mas com essas hipóteses da possibilidade da realização do aborto legal. Isso coloca o Brasil numa lista de países moderadamente restritivos em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, justamente por tipificar o aborto, né, e só excluir essas situações. E nos últimos anos, convém destacar que mesmo nessas hipóteses de aborto legal, nós tivemos absurdos
no que diz respeito aí à realização do direito ao Sim, abortamento dessas mulheres, né? Todos nós acompanhamos aí estarrecidos, muitas vezes notícias de meninas grávidas que não têm aí o seu direito à realização do aborto, né? E meninas que estão na conjunção aí da dupla previsão pelo Código Penal, né? Porque obviamente são situações decorrentes muitas vezes de uma violência que se deu muitas vezes dentro da própria casa, com sim. algum familiar ou, né, uma circunstância muito trágica, e ainda meninas muitas vezes menores de 12 anos, em que obviamente não há nenhuma estrutura corporal preparada para levar uma gestação adiante, que obviamente gera um risco à sua saúde física e mental, nem se fale. Né? Então, a gente não só tem que avançar nessa discussão, como tem que insistir cotidianamente para que as hipóteses que já estavam lá, previstas pelo legislador penal em 1940, sejam garantidas. Né? Então, acho que isso mostra mesmo como esse é um tema difícil e chave para os direitos das mulheres no Brasil hoje. Sim. Doutora Melina, muito obrigado pela entrevista. Espero sinceramente que, estando ainda nesta terra, eu veja muito mais avanços, porque a gente percebe que parece que há uma percepção que há avanços, mas sempre em passos de tartaruga, né? Acho que a gente tem que fazer com que esses avanços ocorram com uma celeridade maior. Sem a menor dúvida, Cláudia. Eu que agradeço de poder falar desses temas. Eu acho que só o fato de a gente estar falando e pautando esses debates já dão conta desses avanços, mas eu sempre lembro um dado que para mim é muito estarrecedor da ONU Mulheres, que para a gente atingir a plena igualdade de gênero no mundo, a gente ainda levaria mais meio século. Eu acho que ninguém mais pode ou quer esperar meio século para que isso ocorra. E quando eu digo ninguém, eu falo homens e mulheres, porque o avanço das mulheres beneficia toda a sociedade e os homens também. Sim. Portanto, eu acho que essa é a pauta do nosso tempo, pelas nossas gerações futuras que vêm aí sedentas de igualdade. Então, espero que a gente acelere aí esse tempo de meio século e também quero ver ainda na minha existência aqui que a igualdade se concretize ou pelo menos que a gente viva num mundo menos desigual. Muito obrigado, viu? Até a próxima, então. Obrigada, eu que agradeço.